Estamos no ar com mais um Rasgando o Verbo Condômino aqui na Alô TV. Hoje entrevistando um dos maiores oftalmologistas do Brasil, o Dr. Henrique Rocha. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Domini, obrigado. É uma honra receber um homem tão gabaritado como você aqui para poder fazer umas perguntas sobre óculos, olhos, visão. Perfeito, cara. Obrigado pela introdução aí. Tá longe de ser esse maior oftalmologista aí, um dos grandes. Mas feliz de estar aqui, viu? Muito feliz. Henrique, quando e por que você se interessou por oftalmologia? Vem de muito tempo. Meu pai foi oftalmologista por 50 anos. Ah, como que ele chama? Um nome bem diferente, Henrique Celso. Henrique Celso. Nós temos o mesmo nome. Então, meu pai tinha o nome Henrique Celso de Rezende Rocha. E para ficar mais complexo o meu não ter Júnior e nem ter filho, ficou Henrique Celso Duarte de Rezende Rocha. Então, meu pai, durante 50 anos, foi um dos pioneiros em cirurgia refrativa no Brasil. Foi para a Rússia aprender com o Fedorov, fazer ceratotomia radial, que eles faziam uma cirurgia com corte com bisturi de diamante para tirar grau de miopia. Em 86, na isso. Rússia? Na Rússia. Ficou 50 dias lá. E eu acho mais engraçado o seguinte, a gente brinca, né? Porque a gente é César 137 aqui e meu pai foi em 86 com Chernobyl lá. Eu falei, ele queria mesmo ter alguma coisa. Ele tá vivo? Infelizmente não, ele partiu já. 2 anos atrás ele teve um câncer cerebral e foi embora. Teve algum momento na trajetória do seu pai, algum paciente que você acompanhou ele tratando, alguma cirurgia que te fez se interessar pelo assunto? Vários. É mesmo? Você imagina pegar uma paciente que tinha 13 graus de miopia, uma pessoa com 13 graus de miopia tem um foco aqui. Então, tirou o óculos, ele é cego. Então, e no dia seguinte a pessoa está voltando a enxergar. Então, assim, o que sempre foi mais lindo, eu acho, na oftalmologia, para mim, é a velocidade que você consegue ajudar as pessoas, o imediatismo. Então, você tem uma recuperação muito rápida, são cirurgias muito rápidas. O paciente é muito bom. Então, assim, eu acho que isso me motivou muito a querer ser um oftalmologista, a querer fazer... Eu sempre gostei de ajudar, sempre, Sim. desde criança. Eu sempre falei, quero ser médico. Tanto é que eu falava pro meu pai assim, pai, eu não sei se eu vou ser oftalmologista não, tá? Não bota pressão não. E meu pai, você vai ter que ser oftalmologista. Eu falei, não vou ser médico, ali pra frente eu vou pensar no que eu quero. Só que eu adorava cirurgia e adorava clinicar. Então, assim, e na oftalmologia você tem essas duas coisas. Eu falo isso muito com os estudantes de medicina que chegam até mim no consultório para conversar, eu falo, cara, não me pergunta não, porque eu sou enviesado para oftalmo, eu vou fazer você fazer oftalmologia. Né? E muito médico fala o contrário, para Henrique, para de mandar mais gente para oftalmo, já tem oftalmo demais. Daí eu falo, não, a gente tem que mandar o que é bom, cara. E oftalmologia é a gente vai botar assim, uma subespecialidade fantástica na medicina. O que mais te fascina no olho humano, tanto do ponto de vista médico, quanto do ponto de vista lúdico, né? Porque o olho é motivo de poesia, é motivo de... A janela da alma, né? É motivo de música. O que mais te fascina no olho humano? Imagina o seguinte, assim, primeiro que o olho, a gente não enxerga pelo olho. O olho, ele é como se fosse uma máquina fotográfica. Ele é um receptor de luz. Aí você imagina o tanto que é engenhoso a nossa fisiologia. Você pega um paciente, você tem uma luz que chega na sua retina, que transforma a retina, energia luminosa em impulso elétrico, vai para o seu cérebro, lá para a parte de trás, transforma isso invertido em imagem, funde as duas imagens e você tem a visão. Então, assim, a complexidade que é isso. A gente tem musculatura dentro do olho, até 40 anos de idade, que traz a visão para perto. A gente até hoje não conseguiu fazer tão perfeito isso. Quantos músculos tem o olho? Você tem 6 músculos externos, extrínsecos, que a gente fala, né? Você tem um reto superior, reto inferior. Extrínsecos. Extrínsecos, que é de fora do olho. Certo. A gente não consegue ver porque tem a conjuntiva que está tampando isso. Sim. Ele é que faz, que é outra coisa interessantíssima também, né? Imagina o seguinte, imagina que para você olhar para cá e o seu outro olho ir junto, o reto lateral desse olho tem que fazer força, o reto medial desse olho tem que fazer menos força, o reto medial desse olho tem que fazer mais força, e o reto lateral desse tem que fazer menos força. Isso tudo combinado no seu cérebro. Então, assim, a mecânica do olho, a função, como é que ele faz, é muito, muito, assim, diferente. Muito são legal. só os 6 extrínsecos? Ou tem... Só os 6 extrínsecos. Aí interno. Você tem vários musculozinhos. Né? Menores. Menores. Então você tem
Às vezes você vai ter lá a musculatura, o corpo ciliar, que tem o músculo ciliar, onde produz o humor aquoso, que aumenta a pressão do olho ou não, que leva a uma doença chamada glaucoma, que a gente depois pode discutir. A musculatura ciliar, como o músculo ele é redondo, quando ele contrai, ele relaxa umas fibrazinhas chamadas de zônula e aumenta o cristalino anteroposterior. O que significa isso? Regula. A gente consegue ver para perto, cara. Olha que loucura. É como se eu fizesse uma lupa dentro do meu olho, mudando o comprimento do meu cristalino, da nossa lente intraocular lá dentro, para poder enxergar para perto. Certo. Aí chega com 40 anos, o que aconteceu com a gente? Cansou. Começa a ficar difícil, não começa? Cansou a aí musculatura. O braço, exatamente. É exatamente um cansaço muscular. Aí você pega a gente falando assim, olha, eu tenho um jeito aqui de fazer uns exercícios físicos para o olho para melhorar existe? Isso. Não existe. Não existe. Não existe. É lenda. É lenda. Existe um negócio diferente. Vou até deixar bem claro isso aqui para vocês. Existe um negócio chamado ortoptia. É uma fisioterapia ocular. Que vai fazer o quê? Ela vai ajudar na parte da musculatura extrínseca do olho para poder ajudar pacientes que têm estrabismo ou desvio desse olho, certo? Então, tem paciente que tem uma dificuldade de convergência do olho para poder fazer uma leitura melhor. Ele tem dor de cabeça ou visão dupla depois no final de um tempo de leitura. Por quê? Porque o olho dele não consegue fazer isso. E a ortóptica pode ajudar. Perfeito. É exatamente isso. Isso é uma coisa real, uma coisa fantástica. É musculação para os olhos? Quase isso. Quase. Mas você sabe que são 10, por exemplo, assim. Eu tenho uma ortopedista que é maravilhosa, a doutora Ariane. Ah, ela é lá de Passos? Exato. Ela é minha colega de infância. Um abraço para ela. Ô, Ariane, vem aqui para me te entrevistar. Você acredita nisso, que ela é minha colega de infância? Demais, cara. Da hora, que coincidência. Não, e o marido dela é amigão meu, né? O Carlão. Eu não a vejo há 35 anos. Tá igual. Bonita igual. E ela é fera, cara. Assim, todos os pacientes meus que eu tenho que mandar para exercício ortóptico, ou poder avaliação de estrabismo pré-cirurgia, eu não mexo com estrabismo, então eu faço uma avaliação pré para mandar para um estrabólogo. Sim. Ela que faz, assim, é fantástico. São 10 sessões que mudam a vida do paciente. Muda a vida. Muda a vida. Pode até deixa eu te falar. Paciente com dor de cabeça, muitas vezes. Paciente com dor de cabeça, passou em 3 oftalmologistas diferentes. Eu não sei o que está acontecendo. O cara, não é óculos. Eu falei, como é que você está? Aí você começa a desmiuçar. Como é que é essa dor de cabeça? Que horas que é? Quanto que acontece? Aí você vai vendo, é na leitura. O paciente não tem grau, ele tem menos de 40 anos, não é dificuldade para perto. Na verdade, a musculatura, e quando você faz os testes de versão e indução para ver a posição do olho, você vê que tem alguma alteração, certo. Mesmo que seja mínima. Quando ela vai para lá e vai fazer as sessões, resolve. Sensacional. E você acha que tem alguma dimensão espiritual no olhar, além da função física? Cara, eu acho. Você é religioso? Sou. Eu brinco que eu sou cristão, né? Porque no final de tudo, assim, eu gosto de rezar na igreja católica, eu gosto de rezar em qualquer tipo de igreja, certo. Eu gosto de ir para o centro espírita, minha avó era espírita. Então, assim, eu tenho uma espiritualidade, assim, muito aflorada. Eu gosto, eu rezo todo dia na hora que eu saio de casa. Antes da cirurgia, eu vou ter cirurgia daqui a pouco, eu rezo antes, na hora que eu estou me escovando, para pedir, para agradecer, para me guiar. Então, assim, eu acho que... Imagina, eu estava agora tendo a oportunidade de estar num congresso na Sicília. Eu nunca tinha ido para lá. Você já foi lá? Não, nunca. Cara, é um negócio, assim, é lindo. Lindo. Você foi estudar ou você foi ensinar? Fui estudar. Porque goiano, para falar sobre olhos, ele ensina, né? Exato, cara. Mas a gente vai muito fora. Mas, assim, esse congresso é um congresso de oftalmologistas e empreendedores. É o 2º ano que eles têm, certo. É o maior da Europa. E a gente foi para lá, como todo médico que tem algum tipo de clínica, alguma coisa, né, quer abrir a cabeça para várias coisas. Então, é bem profundo, assim, ensina várias coisas. Mas o que eu estava falando de lá que eu achei interessante, assim, e você está falando que é mais do que o olho estruturalmente, assim, a possibilidade que ele te dá de ver coisas tão maravilhosas e o que essas coisas maravilhosas te dão dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro a paz que isso te causa. Então, assim,
Eu tava lá sentado, vendo aquele mar infinito, olhando, tinha um vulcão lá, o Etna, que tava saindo em erupção lá um pouco, em atividade. Eu falei, gente, obrigado, o que te proporcionou. Deus. Então isso é uma oração. Tem. O olho tem uma tenho certeza, cara. Certeza. E o que você sentiu na sua primeira cirurgia bem-sucedida? Depois que ela acabou, como é que foi a sua sensação? Cara, vou te falar. Tem dois, eu vou até contar essa história que eu acho interessante. Eu sempre falo isso para os outros. Eu acho que quando você está na residência e você está com o seu, né, supervisor, vamos botar com o seu assistente ou com o seu R+, que a gente chama, né? Porque na residência você R1, R2 e R3, né? O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E sempre você tem um R+, com você te auxiliando, te orientando, fora algum tipo de assistente, né? Eu faço já tem 2 anos que eu vou uma vez por mês para a Escola Paulista, uma sexta-feira, a gente vou dar aula de manhã lá na conferência que a gente tem, e depois a gente tem que auxiliar tanto os residentes como os fellows, que são, depois que você terminou a residência, você pode fazer uma subespecialização. Então, esse fellow, o fellow 1 e o 2, ele está fazendo o primeiro ano de subespecialidade em catarata, por exemplo. Então, certo. Um cara que já sabe operar, mas não sabe casos complicadíssimos. Então, a gente está lá junto, ensinando ele a fazer casos super complicados. E eu faço isso uma vez por mês para estar lá. Mas eu estou te falando isso tudo e eu me perdi aqui agora. Eu falei porque... Eu estava te perguntando qual que é a sensação que você teve após a primeira bem-sucedida cirurgia. Perfeito. Então, na residência, você está lá junto com todo mundo. Assim, você faz, o pessoal te ajuda, você tá dentro. Então, assim, você tem um respaldo ali que você só vai entender quando você sair, estiver sozinho na sua primeira cirurgia sua, sozinho, de volta, na sua terra ou não, longe da sua residência ou não, que você não tem ninguém mais para você gritar. Você fala, fulano, vem cá, me ajuda aqui, o que você acha? Então, assim, acho que quando terminou aquela primeira cirurgia minha, primeiro que eu tive muito orgulho da residência que eu fiz, que foi Santa Casa de São Paulo, assim, eu tenho muito orgulho disso. Porque eles me ensinaram muito. Eu estava capaz para entregar aquilo que eu acho que eu dava conta de entregar, e realmente eu dei conta de entregar. E eu sou uma pessoa tão, assim, comprometida que, por exemplo, assim, eu operei meu pai e minha mãe. Que legal. Eu estou aqui há 15 anos, operei meu pai e minha mãe em 2014, operei 4 anos depois que eu tinha chegado. E o pessoal perguntou assim, por que você operou seu pai e sua mãe? Você é doido, né? Que essa conversa assim. Eu falei, cara, primeiro que ninguém vai ter mais cumplicidade do que eu com os meus pais. Segundo, se eu acredito no que eu faço, por que eu tenho coragem de oferecer para o Domini operar o seu olho e não tenho coragem de oferecer para minha mãe e para o meu pai operar o olho dele? Ah, mas é diferente, você vai estar com um sentimento diferente. Eu falei, não, cara. Profissionalismo para mim é o seguinte, profissionalismo é você estar ali naquele momento e tirar seus sentimentos de lado. Você está ali para fazer aquilo do jeito melhor possível, focado, é um olho, o que eu quis mostrar para meus pacientes? Eu falava assim, sempre que depois eu usava isso, eu falava assim, olha, eu quero fazer em você o que eu fiz nos meus pais, porque é um jeito de mostrar que realmente a minha cumplicidade com você, ela é imensa, cara, imensa. O seu reconhecimento operando o seu pai e sua mãe é maior do que o seu reconhecimento nacional de dar aula no Hospital de São Paulo. Não, muito maior, cara. Você está ali dando aula na maior cidade do país, da América Latina, mas fazer a cirurgia no seu pai para você é um reconhecimento muito maior. Muito maior. Meu pai, imagina o seguinte, meu pai, no leito final de vida dele, ele virou para mim e falou assim, ele estava enxergando, estava longe, ele falou assim, meu filho, enxergar bem é bom demais. Ah, que legal. Enxergar bem é bom demais. Obrigado. Então, pagou assim, seu diploma. Não, deixa eu falar, tá pago a vida toda, tá tudo certo, entendeu? Sensacional. Vamos para o rápido intervalo comercial aqui, já voltamos rasgando o verbo com o Domini, hoje com o Henrique Rocha, oftalmologista. Já.
Estamos de volta, Rasgando o Verbo com o Domínio aqui na Alô TV. Hoje com o doutor Henrique Rocha, ele que é oftalmologista. E agora eu quero saber de você, Henrique. Como que surgiu a ideia de um programa para falar sobre visão e com um nome tão forte, Visão em Risco? Por quê? Olha, eu vou te falar, Domínio, assim, primeiro que a gente está passando, a gente precisa muito de educação para a população. Certo. Então, assim, a gente tem hoje o conteúdo que a gente estava até discutindo isso aí lá na Sicília agora, sobre isso, assim, da importância do médico falar para seus pacientes ou para a população do que é correto, não do que tá, porque tem muita gente falando hoje na internet, muita gente falando coisa errada. Então, assim, acho que como obrigação nossa, de pessoas de respeito, que querem o bem para o paciente, para a população, a gente tem que falar, a gente tem que propagar isso. Então, essa ideia desse programa veio em cima disso. Por exemplo, você pega hoje, assim, doenças como o glaucoma. Vai ter agora a campanha nacional do glaucoma 24 horas, que o CBO, o Conselho Brasileiro, faz isso. E a gente vai estar por trás, eu sou presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia, então, como presidente, a gente está junto do Conselho Brasileiro para poder perpetuar toda essa parte de informação. E nesse mês agora de maio vai ser o mês do glaucoma. E o que significa isso? O glaucoma é a doença que mais causa cegueira irreversível no mundo. Ponto. Então, você imagina que é uma doença silenciosa, que ninguém entende, que ninguém sente nada. Se você não for no oftalmologista, se ninguém avisar para você ir no oftalmologista, medir a pressão do seu olho, examinar seu fundo de olho, ver seu nervo óptico, você tem um glaucoma que você vai perdendo a visão na periferia da sua visão para o centro. Então, você não nota nem que você está perdendo. Então, assim, eu acho que a gente tem a função de falar, você tem inúmeras doenças que você pode ajudar a população simplesmente alertando, simplesmente chegando até lá. Se vai ser, aí a brincadeira lá na Sicília era o seguinte, se vai ser em TikTok ou não, tinha uma neurocirurgiã lá mostrando, ela tem 5 milhões, 20 milhões de followers lá. Ela começou brincando em TikTok, cara, fazendo aquelas dancinhas lá que eu tenho dificuldade com isso, eu não tenho esse perfil. Sim. Só que ela conseguiu atingir. Hoje, ela tem como eu posso falar assim, ela consegue entrar na população com um ensinamento muito forte, cara, e ela é muito competente. Então, com graça, com jeito, ela conseguiu chegar nisso. E eu acho que o programa não vai ser desse jeito, mas o programa, por exemplo, ele vai ser um programa que vai mostrar o cotidiano nosso, o dia a dia, como é que acontece, chega o paciente complicado, a gente vai entender, examinar ele perfeito, inteiro, para a gente poder dar para ele uma resposta ou dar para ele um final muito bom. Entendeu? Qual que é o diferencial que o Visão em Risco pode oferecer para... já que você vai ficar perpetuamente no YouTube, né? Você vai para a Alô TV, depois vai para o YouTube, fica para sempre. Ele vai ser instrutivo. Que diferencial que você pode oferecer para a população comum que quer assistir? O que você pode ensinar lá para eles? Acho que a gente pode ensinar, primeiro, falando uma linguagem mais acessível, né? menos rebuscada, menos médica, para realmente passar essa informação para as pessoas. Para poder estimular essas pessoas a irem procurar os profissionais corretos, das áreas corretas, para serem ajudadas também. Às vezes, não omitir tempo, né? Você pega um paciente que, às vezes, está com um negócio no olho, está ruim. Eu vou falar, tio da minha esposa, né? Assim, ele teve um descolamento de retina e foi pescar. Passou uma semana com o olho Aí descolamento. piora bastante. Não, se tivesse sido postural na hora? É outro resultado. Certo. Ele teve muita sorte ainda. Viu, tio Cláudio? Eu estou falando de você, mas fica chateadão. Mas é só porque eu já falei isso sempre dele. É exemplo. É exemplo, é um exemplo bom. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, se você conseguir informar essas pessoas desse jeito, e outra coisa, vai perpetuar no YouTube, certo? Você chega lá, descolamento de retina, coloca no YouTube, aparece lá ad eterno. Lógico que a gente sempre vai estar atualizando o que for mais novo na medicina, porque a medicina ela é mutável, né? Hoje uma verdade, amanhã pode ser até não verdade, mas a gente está estudando. E outra coisa, medicina é trabalho científico publicado, não é achismo, tá? Deixar bem claro isso, porque assim, eu acho que eu... Não, você acha não, amigo, deixa eu te perguntar. Está escrito aonde? Está publicado aonde? Você publicou? Você fez? Porque é diferente, né? A gente precisa de publicação, de informação correta para poder
direcionar um diagnóstico e concluir esse negócio. Você já se emocionou em algum dos seus casos a ponto de não conseguir segurar as lágrimas? Você tem quantos anos de carreira? Hoje, 15 anos aqui. Nesses 15 anos, algum dia você já se emocionou lá na frente do seu paciente? Eu acho que algumas vezes já, né? A gente, assim, pensa você pegar um paciente, por exemplo, que está cego, está na fila do SUS há 4, 5 anos, cego dos 2 olhos por catarata. Vamos pensar o seguinte, catarata é a opacificação da lente intraocular dos nossos olhos. É a maior causa de cegueira reversível no mundo, porque se você operar e der certo, você volta a enxergar. Certo. Então você pega uma senhora que está completamente acamada, não tem nenhuma condição, não enxerga nada, precisa de todo mundo para tudo há 4 anos. Perdeu a visão há 4 anos. Aí ela chega lá para a gente, foi a primeira cirurgia nossa na Clínica Olha. Primeira. Clínica? Olha, lá em Senador Canedo. Lá na Clínica Olha você atende? Lá a gente fundou, eu fundei a Clínica Olha junto com a minha esposa depois, mas sim, nós estamos lá há 8 anos já em Senador Canedo. É outra história também bem interessante, mas o legal dessa história dessa paciente é que pra você ter noção, a Fernanda, minha esposa, estava ajudando a colocar e tirar paciente de dentro do consultório, de dentro do centro cirúrgico. E aí eu operei essa senhorinha. Quando terminou a cirurgia, a gente colocou ela na sala de repouso e a Fernanda foi falar com ela e a Fernanda estava com esmalte vermelho. Aí ela falou assim, nossa, minha filha, o esmalte, eu estou vendo, é vermelho, estou vendo sua unha, estou vendo você. E começou a chorar e a gente do centro cirúrgico chorando junto com ela, né? Porque assim... Funcionou. Nossa, porque poderia não funcionar. Não, se você tiver, por exemplo assim, o que acontece? Quando tem uma opacidade total da catarata, você não consegue ver a retina dela. O que acontece? Você vai fazer um ultrassom, você vai saber se a retina está colada ou não, o tamanho da escavação talvez, mas você não tem uma ideia se a retina tem problema ou não. Só na hora que abrir. Só na hora que abrir. Então o que acontece às vezes? Você fez a cirurgia perfeita, colocou a lente lá dentro, e o paciente tem uma lesão na retina, ele não vai conseguir enxergar bem porque ele tem uma lesão na retina. Ou ele tem um glaucoma avançado que você não sabe, que você nunca pegou esse paciente. Onde a retina é a parte colorida do olho? Seu olho é bom que seu olho é claro. A parte branca? Branca chama esclera. Esclera. A parte colorida? É a íris. Aí imagina que o transparente, o que brilha no seu olho, é como se fosse o vidro do relógio. É a córnea. Certo. É a córnea. A córnea. O pretinho do olho, que dá para ver o seu, é o buraco na íris por onde a luz entra. A gente só enxerga por esse buraquinho. É um canal, É um canal de visão, exato. Como que ele chama? Íris? Não, a íris é o colorido. É o colorido. E a pupila... A pupila é a que dilata. Isso. Abre ou fecha. Exato. Ela funciona como obturador de uma máquina fotográfica. Então, tem mais luz, ela diminui. Tem menos luz, ela aumenta. Para poder entrar mais luz. Certo? Certo. E aí a luz vai ter que passar atrás disso, vai ter o cristalino, que é a nossa lente. Certo. E no fundo vai ter a retina, que termina o olho aqui atrás. Então tá lá atrás a retina. Lá atrás. A luz tem que passar por isso tudo para chegar até a retina e você enxergar. Quando você é míope, o olho é mais comprido, a córnea é mais curva. A luz não consegue chegar lá até o final. Ela precisa de uma lente, um óculos que tem uma lente divergente para jogar essa luz até aqui. O hipermétrope é o contrário. O hipermétrope tem um olho menor, a luz atravessa o olho dele, chega atrás do olho. Precisa de uma lente convergente para jogar de volta essa luz para frente. Precisa de uma lente que diminua a entrada. Não, que traga a luz de volta até chegar na retina. Para que o cérebro decifre só que aquela imagem. Perfeito. Acelerar a asa da visão. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim... Quando a retina abre, ela está recebendo mais luz. Quando a pupila abre... Quando a pupila dilata, está recebendo mais luz. Quando ela fecha, menos luz. Mas é porque, às vezes, a quantidade de luz, ela te incomoda. Né? Então, quem tem, às vezes, a pupila muito grande, tem muita fotofobia. Incomoda muito os olhos. Que legal. Fotofobia. Fazia tempo que eu não escutava isso. Quando o dia está muito claro, a gente fala... Mas quem tem o olho mais claro tem mais... Por quê? Porque o olho mais claro tem menos pigmento. Então, você consegue
filtrar o raio de sol menos do que um olho mais escuro. Certo. Mas não quer dizer também que quem tem olho escuro não tem a fotofobia, tá? Mas só para Entendi. deixar claro que quem tem olho mais claro vai ter mais É uma fotofobia. questão de adaptação, né? Total. Se você acostumar. Total. Tem algum paciente que já voltou lá no consultório só para te agradecer? Falou, doutor, vim aqui. Inúmeros. Não, a gente tem uma felicidade muito grande de assim, talvez por ter esses pacientes voltando, porque tem vários tipos de médicos, né? Assim, tem médico que vai lá, opera, e o paciente nunca mais volta com ele. Tem lá... Eu gosto de ter uma relação de ver meu pós-operatório, de saber como é que foi. Acompanhar. De acompanhar. Então, esses pacientes acabam, assim, se apegando muito a gente, Legal. né? E a gente também, assim, quando tem um resultado que eles querem, né? Que é um negócio interessante também de falar, é expectativa de resultado. A gente sempre tem que tomar muito cuidado. Eu sempre conto uma historiazinha. Expectativa de resultado. A pessoa te procura achando que você vai fazer um milagre na vida dela. Aí você tem que ajustar a expectativa do seu paciente. Vou te dar um exemplo bom que eu dou para o paciente. Imagina se eu fui no cinema e assisti um filme que para mim foi o melhor filme da minha vida. Aí eu viro para você e falo assim, Domini, você tá indo... Ah, não, eu tô indo no shopping. Eu falei, cara, então se der para você ir, cara, assiste o filme tal. Aí você volta para mim, Henrique. O filme é ruim demais. Melhor filme da minha vida. Pô, cara, meu Deus, que filme top. Obrigado por ter mandado. Esse mesmo filme, se eu virar para você e falar assim, Domini, vai lá assistir o melhor filme que eu já vi na minha vida. O filme é top demais, é fantástico, isso e aquilo. A expectativa sua já é muito alta pro filme. Quando você chega lá no filme, ele pode ser até muito, muito bom. Mas você vai falar para mim, não, foi bom, mas... Estava esperando mais. Estava esperando mais. Então, a conversa com o paciente, ela tem que ser muito realista. Franca, verdadeira. Primeira coisa, você não vai ter o olho de 18 anos de novo. Ponto. Seu olho de 18 anos lá atrás, perfeito, não existe. Todo o mecanismo que eu falei para você no começo da entrevista, de capacidade de adaptação de longe, intermediário e perto, uma velocidade de luz que a gente tem, isso não existe. Agora, existem próteses maravilhosas que você vai colocar dentro do olho do paciente que ele vai ficar muito feliz e que vai ajudá-lo no seu dia a dia a ter uma resposta e um dinamismo e uma independência de óculos maravilhosa. Sei por causa dos meus pais, por causa das minhas tias, por causa de todo mundo que a gente já fez. Então, assim, e para meus pacientes que a gente tem feito. Só volta paciente porque você teve caso bom, eles mandam outro, né? A gente funciona assim. Então, eu acho que diminuir a expectativa, aí você tem que ter aquele controle de não espantar o seu paciente. Não é que você tem que falar, não, ó, vai ser assim. Não, não é isso. Mas você tem que falar para ele, olha, vai ficar muito bom, mas você vai ter isso, você vai ter aquilo, os primeiros meses são assim, você tem uma neuroadaptação, né? Então, assim, porque o que acontece também hoje no dia a dia? A velocidade da informação é muito rápida. Não. A gente quer tudo para ontem. A gente não dá tempo mais de deixar nosso corpo fisiologicamente se recuperar. Então você fala assim, eu já vou, eu posso, o cara opera os 2 olhos de catarata, fala assim, eu posso malhar amanhã? Eu posso fazer não sei o quê? Eu falo, cara, você está operado, eu sei que você está feliz, eu sei que graças a Deus está perfeito, mas dá tempo ao tempo, dá um mês de cicatrização, daqui 15 dias você faz uma musculaçãozinha, pega leve, né, não entra numa sauna, não entra na piscina. Porque assim como as veias do braço estufa, do olho também. Não, imagina o seguinte, toda cirurgia vai ter liberação de prostaglandina. Prostaglandina é um hormônio que vai fazer vasodilatação, que é o que você falou agora, que estufa. Quando você faz isso, você aumenta o vaso e aumenta os poros. Então você tem edema. Por que você opera o seu joelho fica desse tamanho? Porque deu edema inflamatório do seu joelho, que é normal. No seu olho, pode baixar a visão. Certo. Então, assim, você tem que ter muito, assim, bom senso. Eu tenho uma história muito triste de um paciente que ele chegou cego, veio lá do Maranhão, chegou cego, tinha operado um olho, não deu certo. Chegou com catarata total no outro olho, botando a mão no consultório, assim, chegou sem enxergar nada. Eu operei no dia seguinte, o cara voltou a enxergar, na alegria doida, voltou para o Maranhão. O que ele fez lá? Ele não me contou nada, voltou depois de uns 20 dias com a lesão na córnea dele, do lado de fora, uma ceratite, uma úlcera de fungo. E falando que a cirurgia tinha dado isso. Eu falei, olha, a cirurgia não causa isso, se eu bater esse olho em algum lugar.
Aí a filha estava junto e falou assim, pai, fala a verdade. O que ele fez? Foi capinar. Bateu a enxada no olho, bom. Acabou. Já era. Aquele você não conseguia mais. Não, a gente tentou, a gente fez tudo. Fez transplante a quente esse olho, deu glaucoma, fizemos cirurgia de glaucoma, deu descolamento de retina, fizemos cirurgia de descolamento de retina, fizemos tudo que dava para fazer, só que o olho não aguentou. Hoje ele tem uma visão movimento de mão, super baixo. Então, assim, o paciente não entende. Às vezes, assim, falta o bom senso. Aí entra aquele negócio que está falando. A educação, através de um Instagram, através de um TikTok, através de um YouTube, através de alguma coisa que possa falar, olha, deixa eu te falar, lá está escrito, é assim, funciona assim. Henrique, é verdade que o olho da gente amadurece aos 7 anos de idade? A gente tem isso é até importante demais falar. A gente desenvolve a visão cerebral, porque a visão, como eu te disse, ela é cerebral. O olho é só um receptor de luz. Ele é a máquina fotográfica, exatamente, o filme lá dentro. Lá dentro. O que aconteceu? Se você não colocar a luz no lugar certo, na retina, até 7 anos, no mais tardar 10 anos de idade, você fica com a deficiência cerebral de visão. A gente chama de ambliopia. O que acontece muito? E depois dos 10 anos não tem como estimular mais. A gente tem um monte de estudo vindo, tentando alguns estímulos até interessantes, mas assim, longe de ser como se voltasse ao normal. O que acontece e eu falo isso muito com os pais, existe um grande número de pacientes que têm visão monocular e não sabem. Por quê? Porque nunca enxergou do outro. Nasceu desse jeito, o olho bom sempre ajudou ele nunca entendeu que o olho ruim... Ele nunca coçou o olho bom, né? Eu sempre brinco com isso, né? Nunca coçou o olho bom, porque se tivesse coçado o olho bom, tinha olhado que não tinha enxergado do outro lado. Só que ele chega com... É verdade. Só que ele chega com 18 anos de idade e vai tirar a carteira de motorista e faz isso. Aí. Ou ele vai para o exército e faz isso e descobre que tá... Nossa, eu tô cego desse olho, meu Deus do céu. Não. Não, já era. Já era. Então, assim, eu falo muito isso, assim, pais, levem seus filhos para o oftalmologista na infância, mesmo sem queixa. Porque às vezes você pode descobrir coisas muito importantes que podem ser ajustadas e ajudadas a tempo. Muito bom isso. Henrique, eu sei que Goiânia é um centro oftalmológico referência em nível mundial, né? Sim, sim. O mundo inteiro, eu vejo pessoas virem de fora do país para operar os olhos em Goiânia. Existe algum avanço tecnológico chegando que vocês descobriram e estão levando para o mundo de Goiânia, daqui para fora? Existe, assim, tem um estudo muito importante hoje de células-tronco sendo feito no CEROF, né, que é no Hospital das Clínicas e na Universidade Federal de Goiás, que quem é o responsável é o Dr. Marcos Ávila, que é um dos nossos expoentes aqui de retina, de tudo, né, assim, meu sócio, foi sócio do meu pai, um cara fantástico. Dr. Marcos? Ávila. Dr. Marcos Ávila uma pessoa, um médico reconhecido mundialmente. Certo. E ele está à frente desse trabalho com células-troncos para retina, para pacientes que já tiveram algum tipo de degeneração, que perderam a visão para voltar a enxergar. E eles estão conseguindo coisas muito interessantes. Está em andamento esse estudo? Sim, cara. Que maravilha. Você viu que no Japão os japoneses conseguiram fazer nascer uma terceira dentição com estímulo? Vi. Então significa que o que vocês estão estudando aqui pode fazer a pessoa desenvolver novas células de visão? Sim, porque a célula-tronco ela consegue se mutar e transformar em células para o olho. Certo. E você consegue... As células que tinham sido degeneradas pela idade ou por doenças consegue se recuperar. Sensacional. Que notícia maravilhosa. É fantástico, cara, fantástico. Como que a robótica está influenciando o seu trabalho? Positivamente ou você acha que tá muito, tá pouco? Não, eu acho, assim, o nosso ainda é pequeno, assim, eu estava, o ano passado, na ESCRS, que é o Europeu de Catarata Refrativa, que foi em Barcelona, se falou bastante nisso, assim, na nossa especialidade de oftalmologia, a robótica ainda está caminhando lentamente, mas é um futuro que é certo, né? Imagina você poder fazer por telemedicina uma cirurgia lá na Amazônia sem ter que ir lá. Mas, e agora eu vou além, dentro do mesmo assunto. Você acha que em algum dia, você já está usando inteligência artificial em alguma coisa, você acha que algum dia pode ter um mecanismo robótico que vá fazer o trabalho do olho, já que a visão ela é mental,
Você acha que pode ter uma máquina que pode enxergar e o oftalmologista vai conseguir fazer essa ligação? Domino, eu acho que assim, a gente, vou falar o que está acontecendo hoje. Quando começou a inteligência artificial, eles falaram que a gente em 5 anos iria evoluir 100 anos. Certo. O ano passado saiu o primeiro computador quântico pela Microsoft. Ele criou um novo elemento, né? Assim, Ele vai pôr um novo elemento na tabela periódica. se eu te falar, sabe o que eles estão falando? Que vai ter um crescimento por ano de 100 anos. Ou seja, em 10 anos nós vamos evoluir 1000 anos. E eu não acho isso assim, eu acho até meio assustador, porque parece que esse filme que a gente via quando a gente era criança. Não é mais assustador para nós. Então assim, não, é porque assustador, você fala assim, cara, chegou, né? Nossa, tá aí. Então assim, o que a gente, assim, o que eu acho muito legal? Eu acho que a gente vai ter assim, a possibilidade de curar e de ajudar a gente demais. E o médico que tiver à frente disso, ele vai poder participar dessa evolução junto e dessas boas notícias, entendeu? As pessoas que estão com medo da inteligência artificial é porque não estão usufruindo dela, porque ela está me ajudando no meu desenvolvimento. E muito. Não, em todos e os eu casos. acredito na possibilidade de muitas coisas no nosso corpo funcionarem através de máquinas futuramente, Sim. sob o nosso domínio neural. A gente tá falando muito da robótica junto de um ciborgue, né? A gente tá num futuro, a gente vai ser meio ciborgue. Assim, ter um cara que não teve um braço, aconteceu alguma coisa, tá mexendo já tudo, arrumando, escrevendo, tendo tato, né? Assim, é impressionante, então, o que a gente vai ver. Exatamente. Vamos de novo para mais um intervalo comercial, já voltamos, que o papo tá bom aqui, apareceu 200 perguntas na minha cabeça aqui. Já voltamos. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com mais um Rasgando o Verbo Condômino aqui na Alô TV. Hoje entrevistando Henrique Rocha, oftalmologista. O assunto não acaba, ainda bem que você vai ter um programa aqui, Henrique, para a gente poder fazer as outras perguntas, porque eu não consegui fazer nem a metade da minha curiosidade aqui, que serve para a população também. Por exemplo, eu queria te perguntar, qual sinal de alerta uma pessoa comum ignora quando se trata de visão? O que ele poderia fazer para tomar cuidados mais cedos e facilitar até o seu trabalho? Vamos lá, uma coisa importante. Vou dar um exemplo interessante que aconteceu lá em Senador Canedo, por exemplo. Baixa de visão, paciente, estou enxergando meio embaçado, acho que é óculos, eu não estou sabendo o que é. Foi lá para a gente, foi Covid, 2020, o ex-prefeito querendo fechar, porque a clínica está dentro do shopping, querendo fechar o shopping, e chegaram 2 funcionárias municipais lá com o mesmo problema, coincidentemente. Fazendo os exames bem feitos, fundo de olho, vendo a refração, fazendo todos os exames, biomicroscopia, pressão do olho, o que a gente viu? Que ela tinha um edema no nervo óptico dela. O que ela estava tendo? Ela estava tendo uma hipertensão intracraniana, levando uma baixa de visão por uma neurite óptica. O problema não era no olho, era no cérebro e estava afetando a visão. E se ela não fosse procurar um neurologista rápido, ela poderia não estar lá mais. Olha. Então, assim, aonde eu quero falar quando você tiver alguma alteração nos seus olhos, assim, baixa de visão, está enxergando uma mancha escura que não para, que não sai, né? Mancha escura, a gente chama de escotoma, é uma alteração que pode ser um descolamento de retina. Eu estou vendo um negócio que está balançando aqui o tempo todo, está escuro. Corre, vai atrás, porque
Se você fizer antes uma cirurgia para colar essa retina, ela não descolou a mácula, que é a região mais nobre e central da retina, você pode ter uma volta de visão praticamente perfeita. Então, assim, às vezes você está com baixa de visão, não entende o que está acontecendo. Aconteceu isso com a minha funcionária, foi nossa babá, um tempo ela está morando em Palmas, ela me ligou, Henrique, eu tô com a visão ruim do olho. Eu falei, como é que foi? Ah, não, tá, começou a baixar de uma vez. Eu falei, Regilda, corre lá para o oftalmologista lá, mandei num amigo meu lá em Palmas. Ela estava tendo uma toxoplasmose, ela fez uma uveíte e, entendeu, assim, já tinha 2, 3 dias que ela estava ali, será que é óculos? Eu não sei se é a minha catarata. Olha aí, ó, cada resposta sua surge mais 10 perguntas. Que bom. A toxoplasmose, ela é causada por um vírus, uma bactéria? Ela é causada por um protozoário. Um protozoário. E o que acontece? Ele coloca ovos que ficam incubados. Isso, só que o que acontece? Geralmente alimentos crus ou mal lavados e pelo de gato, essas coisas podem dar, então você pode ser infectado por isso. Certo. No olho, ele geralmente vai ficar na retina. E aí o que acontece? Na retina, ele pode fazer uma ferida. E em qualquer lugar da retina. E escondida. Porque você não vai ver a ferida. Depende. Ele pode fazer, eu já tive a infelicidade, paciente meu, pós-operado de catarata, perfeito, super feliz da vida, 3 anos, 4 anos, não sei o quê. Chegar para mim e falar, doutor Henrique, eu não estou chegando nada desse olho. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando a gente foi ver, o cara estava tendo uma uveíte e a cicatriz ficou central. Ele teve a infelicidade da cicatriz ser bem no eixo visual dele. Qual que é o problema disso? Você trata, você cura ali, dá certo, só que a cicatriz onde foi feita perdeu as células. Então, as células onde estava ali naquela região da cicatriz, você não consegue mais enxergar. Então, que é outro tratamento que as células-troncos vão tentar ajudar esses pacientes, entendeu? Então, assim, olha lá, tem muita coisa aí acontecendo. Eu acho que o futuro nosso é muito promissor, a verdade é essa. Então, assim, mas são coisas assim, voltando para a negligência do paciente, o que ele poderia fazer. Tem cura a toxoplasmose? A toxoplasmose, ela vai ser, é o que você falou, você vai tratar, ela pode ficar incubada. Se você tiver, às vezes, uma queda de imunidade, ela pode voltar, parecendo um herpes. Tá? Mais ou menos parecendo então, um herpes. pegou, agora você está com essa companhia aí. Por muito tempo. Nossa, tem que tomar muito cuidado. E para a gente encerrar, como que fica? Eu quero fazer mais 2 perguntas, eu queria fazer mais 30, mas eu vou fazer só mais 2 perguntas. Como que você cuida da sua saúde mental para poder colocar a mão no olho de uma pessoa, sabendo que aquilo ali talvez seja a coisa mais importante da vida dela? Olha, a saúde mental, ela vem de acho que você tem vários fatores aí que vão te ajudar. Primeiro, você tem uma conexão com Deus muito forte. Acreditar que tem algo maior que está te assistindo e te ajudando a fazer alguma coisa melhor para o outro. Então, assim, isso aí para mim está muito claro, né? Você fala, não, me usa para poder eu fazer uma coisa melhor para alguém. Segundo, você tem uma família que te dá apoio, uma família bem estruturada, que tem orgulho do que você faz, que acredita no que você faz. Então, para mim, isso aí é fundamental, né? E o terceiro é estar muito atualizado, é estar sempre à frente, é estar sempre seguro daquilo que você está lá fazendo, sabendo que você está fazendo o melhor para aquele paciente. Eu brinco que a nossa profissão é muito complicada, porque você veste de Deus todo dia, você não pode errar, você não pode ter o direito. Ah, não, eu fiz 10 mil cirurgias, eu tive problema em eu errei uma. Deixa eu te falar, para aquele ele é 100%. Então, assim, essa pressão que você coloca em você todos os dias, o piloto que pilota e tem que aterrissar e com 300 passageiros atrás. Então, assim, ele não tem jeito de falar uma palavra errada, ele tem que acertar. Né? Então, assim, e aí entra assim, o bom médico, eu falo muito sobre isso, assim, é aquele que é capaz de, nas dificuldades, reverter situações complicadas, que é onde a gente vai falar muito no nosso programa, né? Assim, realmente, complicação só tem quem faz, não existe quem não ter complicação, é estatístico.
Então, assim, tá, eu tive, como é que eu saio dela? Como é que eu sei melhorar isso? Como é que eu sei contornar isso sem deixar uma sequela no paciente? Certo. Henrique, onde que, além da clínica Olhar? Chama Olha. Olha, clínica Olha em Senador Canedo, você atende mais algum lugar? CBCO. No CBCO, aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, aham. Centro Brasileiro de Cirurgia de Olhos. Perfeito, é isso E aí. existe nós vamos colocar os lugares que você atende aqui. Você está envolvido com algum programa público? Na Olha a gente... Na clínica Olha? a gente faz a parte do SUS toda de Senador Canedo. Ah, sensacional. Atendemos os pacientes, cirurgia, tudo hoje. Então, se quiser consultar na Não, clínica na Olha, clínica- ela fica no shopping? Dentro do shopping. Dentro do shopping. Agora a gente está, graças a Deus, compramos uma área lá perto, a gente vai começar, finalizamos com a vigilância sanitária, com tudo, a gente vai começar a nossa clínica fora lá agora. Legal. Muito legal. Se você pudesse olhar nos olhos das crianças do país que estão se inspirando em você agora, o que você diria para essa molecada aí? Vou falar uma coisa para vocês. Estudar não é fácil, ir para aula não é fácil, mas perseverança, insistência e muito trabalho vale a pena demais, porque lá na frente você vai ficar tão feliz, porque pensa numa coisa, você vai fazer isso o resto da sua vida, você tem que escolher uma coisa que seja muito bom, que seja muito legal, que você possa ter uma missão, um sentido na sua vida, porque senão não tem nem por que você estar aqui. Então, a missão faz com que a gente cresça, que a gente continue, que a gente lute, que as dificuldades venham e você consiga sair delas da melhor forma possível. Então, essa seria a minha indicação, né? A minha sugestão para as pessoas. Sensacional, obrigado. Muito bom. Obrigado demais. Obrigado por cara. ter te conhecido, foi uma satisfação para A mim. satisfação foi minha. Obrigado mesmo. Esse foi mais um Rasgando o Verbo Condômino aqui na Alô TV. Hoje entrevistei aqui o Henrique Rocha, oftalmologista. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.